Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Bem, pessoal, antes de começar o relato, eu dou um aviso que os salves vão ficar para o próximo vídeo. Então deixe os pedidos nos comentários. Agora então, vamos para o relato de hoje. Boa noite, pessoal. E o relato de hoje é de um policial aposentado. Esse acontecimento foi no ano de 2001, na zona rural da sua cidade, que fica no interior do estado do Rio Grande do Sul. E eu não vou falar o nome desse policial aposentado, porque o que ocorreu nesse relato daria uma dor de cabeça para essa pessoa. Por isso eu vou reservar o nome dessa pessoa e a cidade onde ocorreu esse fato. E para começar o relato, eu sou policial aposentado. Em certa época, logo depois que eu consegui a minha tão sonhada aposentadoria, eu comprei um sítio pequeno na zona rural da minha cidade, em que às vezes eu passava alguns dias nesse local, para ter um pouco de paz, porque na cidade é difícil conseguir isso. E sendo assim, depois de uns 6 meses visitando esse sítio, eu sempre passeava nesse lugar 1 ou 2 vezes por mês, em que eu já estava acostumado com isso. Mas em um certo final de semana, eu fui passar uns dias nesse sítio, que era um lugar simples ali dentro, tinha uma casa razoável. E também ali naquelas terras tinha muitas árvores, e pés de laranjas e bananas e outros tipos de frutas por ali. E em volta tinha muitas matas, mas tinha um cercado ali de arame enfarpado. Mas nesse dia, eu cheguei nesse meu sítio com a minha mulher e os meus 2 filhos, que já eram de maiores nessa época. E também, eu já tinha deixado nesse sítio um cachorro pastor alemão, que eu ganhei da polícia. E como eu sou um policial aposentado, eu levava a minha arma para todo canto que eu ia. Mas fora toda essa apresentação, tudo começou a ficar sinistro nesse dia quando caiu a noite, porque a luz que tinha no sítio só dava para ver bem perto da casa, mas nos cercados eram bem escuro mesmo. E com isso, quando chegou a madrugada, eu estava dormindo tranquilamente, mas de repente eu comecei a ouvir os latidos do meu cachorro, e parecia ser bem longe, a uns 60 metros de distância, e ainda assim dava para ouvir os latidos meio baixos, e parecia ser para alguma coisa que estava perto da cerca. Mas como meu cão não parava de latir, eu acabei levantando e olhei pelas frestas da casa, para ver se eu via alguma coisa diferente. Mas não consegui ver nada, só a escuridão mesmo. E o meu cachorro ainda continuava latindo sem parar em direção da mata. E para mim, ele estava latindo para algum animal que estava ali perto da cerca da chácara. E com isso eu voltei a dormir, porque às vezes esse cão sempre latia quando aparecia algum animal andando pelo sítio, e eu já estava acostumado com isso. Mas acontece que logo eu comecei a ouvir que o meu cachorro parou de latir, e agora estava rosnando para alguma coisa. Assim como um cachorro faz aqueles barulhos antes de brigar com outro cão. Bom, eu não liguei muito para aquilo, porque eu estava com sono e não queria mais sair da cama. Mas fiquei só ouvindo, meio que sem ligar muito para o meu cachorro, porque ele era um cão policial, e com certeza ele acabaria com qualquer outro animal que aparecesse por ali. Mas logo eu percebi que o meu cachorro começou a brigar e se embolar ali no chão do sítio com algum outro animal, porque dava para ouvir outro ronco estranho de outro animal também. E isso eu já fiquei meio cabreiro e peguei a minha arma e a minha lanterna. Eu fui olhar pela fresta da janela da cozinha e vi que o meu cachorro já estava do lado de fora da chácara, porque ele tinha atravessado a cerca, mas ainda ele estava perto do meu terreno. Eu achei estranha aquela situação, porque não dava para ver que tinha outro animal por ali. E com certeza essa outra criatura estava no meio do mato escondido.
Então com isso eu não saberia que tipo de animal estava ali aquela hora. E com o meu instinto policial, que eu estava pressentindo o perigo, eu peguei a minha arma, porque quando eu vi a briga do meu cachorro com aquele outro animal, parecia que aquela criatura estranha era mais forte que o meu cão pastor alemão. E com isso eu acabei saindo da minha casa armado e sem fazer barulho. E dei a volta por detrás da minha casa, para que eu pudesse andar pelos locais na parte do sítio onde tinha mais árvores e matas, para que aquela outra criatura que estava brigando com o meu cachorro não me visse por ali. E nisso então, quando eu cheguei ali perto de onde estava o meu cão, perto da cerca, eu comecei a olhar para ver que animal estava ali fazendo aqueles rosnados bem grossos. E fiquei ali tentando ver alguma coisa. E para mim, que sou um policial aposentado, aquela situação era uma coisa normal, porque muitas vezes eu já peguei vários bandidos em situações parecidas com essa. Mas nesse instante eu comecei a ouvir uns barulhos de passada naquele matagal do lado do meu sítio. E como meu cachorro já estava fora do cercado, ele foi atrás dessa criatura. E com os barulhos de passada no meio daquele matagal, eu já fiquei preparado com a minha arma nas mãos, mas deixei a minha lanterna apagada para não chamar a atenção de nada. Mas acontece que de repente eu levei um baita susto, porque eu vi um animal estranho, parecia um cachorro bem grande e preto, passando pela cerca do meu sítio, e entrou dentro da minha chácara. E olhando bem aquilo, eu vi que era um animal bem estranho, em que eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. E o meu coração começou a ficar acelerado, porque uma coisa daquelas era uma coisa surpreendente de se ver. Esse animal ficou escondido atrás de umas árvores que tinha ali no meu sítio, e ficava olhando em direção da mata, vendo se o meu cachorro aparecia. Porque nessa hora o meu cão sumiu pela mata e eu não vi mais. E com isso eu fiquei com muito medo ali no meio do matagal escondido. E desejaria estar dentro da minha casa no sítio, porque ali eu já estava correndo risco com aquela criatura estranha. E fiquei observando aquele ser, para ver o que ele iria fazer, porque a minha família estava dentro da casa dormindo. E um ataque daquele animal com certeza mataria uma pessoa facilmente. Mas logo eu vi o meu cachorro tentando passar a cerca para voltar para dentro do meu sítio. E mesmo o meu cão não conseguindo voltar para o sítio, por causa da cerca, ele ainda continuava a latir em direção daquela criatura. E nessa hora eu levei um baita susto, porque esse animal estranho ficou em pé como se fosse um homem, e começou a andar em direção da casa da minha família. E aí que eu vi que não se tratava de um animal comum, e sim de um lobisomem. E eu fiquei apavorado nessa hora. E vendo que a situação mudou, e agora eu já começava a pensar em correr para minha casa para proteger a minha família. E como eu estava muito assustado e nervoso nessa hora, eu poderia errar os tiros, ou a arma travar, e aquela criatura me pegar no meio das árvores, porque ali eu estava em um campo aberto e não tinha onde eu me proteger, e o animal estava a uma boa distância de mim. E esse lobisomem começou a andar em direção da minha casa no meio do sítio, e às vezes essa criatura parava no caminho, se agachava e ficava em 4 patas, e logo essa criatura ficou rondando ali em volta da minha casa. E às vezes essa criatura ficava em pé olhando pelas frestas da janela da minha casa. Claro, nessa hora eu estava bem assustado e também com medo de atirar, porque poderia pegar em alguém dentro da minha casa e ferir alguém da minha família. Nessa hora, eu fui bem quietinho perto da cerca e coloquei o meu cachorro para dentro, e falei para ele pegar o lobisomem. E assim, o meu cachorro foi de novo para cima da criatura, e se embolou de novo com aquele lobisomem no chão. E quando aquela criatura ficou em pé outra vez, eu aproveitei e comecei a atirar naquela criatura. E esse lobisomem, vendo que foi surpreendido,
Ele ficou em 4 patas rapidamente e acabou correndo para a parte de baixo do sítio. Eu atirei várias vezes, até que aquela criatura caiu no chão. E nisso eu aproveitei esse momento e entrei para dentro da minha casa rápido. E recarreguei a minha arma outra vez. E logo eu fiquei olhando pelo buraco da janela para ver se aquele lobisomem ainda estava caindo ali pelo chão do sítio. E fiquei olhando, e aquela criatura nem conseguia ficar em pé direito, em que esse lobisomem foi meio que cambaleando até a cerca do sítio e atravessou por ali. E com isso, a minha família já estava toda acordada com o barulho dos tiros no sítio. E claro, a minha mulher também viu a criatura indo embora. E ela, apavorada, falou que não ficaria mais nenhum minuto no sítio. E me fez ligar o carro para sairmos do local e voltar para a nossa casa na cidade. E naquele desespero todo, entramos no nosso carro. E até o meu cachorro eu levei. E saímos do sítio com muito medo. E passamos naqueles bairros que eram rurais, olhando pelos lados das ruas de terras para ver se aquela criatura ainda estava rondando a região. Mas logo depois, chegamos em casa na cidade. E ficamos conversando sobre esse assunto, do que aconteceu no sítio. Mas depois desse susto nesse dia, passou-se o tempo e eu não tinha mais coragem de ir passear outra vez nesse lugar. E acabei vendendo esse sítio, porque eu não iria mais usar esse local depois que a minha família passou ali. E também eu ficava pensando o que aconteceu com esse lobisomem, em que eu tinha atirado, se ele morreu ou sei lá o que teria acontecido com essa criatura. Porque eu não tive notícia na região se tinha encontrado algum homem ou algum animal baleado por aquelas matas. Mas com o tempo eu acabei indo outra vez nesse sítio, mas na parte do dia, para ver melhor o que tinha acontecido por ali. E também eu ficava pensando o que eu iria fazer se alguém descobrisse essa história toda. Ou se aparecesse algum homem baleado ou ferido pelas matas ali próximo do meu sítio. Mas acontece que não tive nenhuma notícia dessa história. E passando algum tempo depois, eu acabei vendendo o sítio por pressão da minha família, porque ninguém mais da minha família queria passear por ali. E como nenhuma investigação aconteceu sobre essa história, até hoje eu deixei esse relato para lá. Eu e a minha família não contamos isso para ninguém, para não complicar a minha história com as autoridades locais. Bom pessoal, como eu disse, eu sou um policial militar. Eu já vi de tudo nesses anos de profissão. Já enfrentei muitos assassinos perigosos e capturei vários tipos de maníacos. E também já passei por vários perigos com essa bandidagem na rua. Mas eu nunca pensei que um dia eu iria ver uma criatura dessas na minha vida. E esses lobisomens existem e podem matar uma pessoa na madrugada, então tomem cuidado. Bem pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite a todos. Bem pessoal, se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no nosso canal.